vários veículos da velha imprensa noticiaram nesta tarde que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou à Procuradoria-Geral da República uma notícia-crime contra o presidente da República pelo suposto crime de desobediência após o presidente Jair Bolsonaro não comparecer a depoimento marcado por Moraes na véspera. As notícias da velha imprensa atribuem a notícia-crime a diversos advogados diferentes. Nos autos do inquérito, entretanto, consta apenas a notícia-crime apresentada pelo senador Randolph Rodrigues e trecho de despacho desta quarta-feira, onde se lê: em 2 de fevereiro de 2022, abra-se vista dos autos ao excelentíssimo Procurador-Geral da República para manifestação quanto ao relatório final da Polícia Federal e quanto à petição apresentada pelo senador Randolph Rodrigues. O relatório da Polícia Federal, mencionado no despacho, ainda não consta do processo eletrônico nos sistemas do STF, mas foi publicado por diversos veículos da velha imprensa, como é comum nos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes e pela delegada escolhida por ele para tocar seus inquéritos políticos. No relatório, a delegada afirma ver crime na divulgação de inquérito da Polícia Federal por parte do presidente, de seus auxiliares e do deputado Felipe Barros. A delegada afirma: o inquérito policial, ao contrário do processo judicial, possui como regra o sigilo, conforme doutrina majoritária, posicionamento dos tribunais, inclusive súmula 14 do STF, e diante do artigo 20 do Código de Processo Penal. Para a delegada, o presidente teria incorrido no crime de divulgação de segredo, mas o delegado responsável pelo inquérito não teria cometido qualquer crime ao divulgá-lo. O próprio inquérito em que a delegada afirma haver crime do presidente foi amplamente divulgado pela velha imprensa e, em seguida, teve seu sigilo levantado pelo ministro Alexandre de Moraes, que afirmou ser necessária a publicidade dos autos. No despacho, o ministro diz: determina o levantamento do sigilo dos autos, nos termos do inciso 9 do artigo 93 da Constituição Federal de 1988, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudica o interesse público à informação. A petição do senador Randolph Rodrigues é uma notícia-crime que pede que o presidente seja incriminado por desobediência. O senador afirma que o não comparecimento do presidente ao depoimento seja enquadrado no artigo 330 do Código Penal, cujo texto é desobedecer à ordem legal de funcionário público. O deputado Felipe Barros, alvo do inquérito, questionou: o delegado que investigava a invasão hacker de 2018, em seu depoimento, confirmou que o inquérito não estava sob sigilo. Se a delegada Denise Ribeiro insiste que os dados eram sigilosos, por que ela não indiciou o delegado por, em tese, ter mentido em seu depoimento? Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura, em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos e pessoas, jornais e sites censurados. A totalidade da renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo do presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, que é também ministro do STF. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há quase 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal a permanecer em funcionamento, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo. Essa cadeira, para quem quer ser honesto, é o pior lugar do mundo. A satisfação é de estar prestando um serviço à sociedade. E aqui temos várias pessoas que colaboram conosco. Tem o Ricardo aqui, não quero falar mais na parlamentar, o Girão, tantos outros nos ajudam para não... Né? Tem aqui o Magno Malta, que infelizmente não conseguiu se eleger senador.
seria meu vice. Ele resolveu não ser meu vice lá no passado. Nos ajuda bastante, mesmo sem mandato. Vocês, ministros, são pessoas fantásticas, imbuídos do mesmo espírito, da mesma vontade, servir a pátria. Não existe satisfação melhor do que aquela de servir a pátria, de ser bem recebido pela população. A gasolina R$7, diesel a 5, inflação nos gêneros alimentícios, Tereza Cristina, e o povo nos trata bem. Ninguém consegue imaginar isso. O que está acontecendo? É a certeza que o país tem uma porta de saída. Hoje em dia, as nossas cores nas ruas, no campo, na vara de bambu lá em cima, são as verde e amarela. É a volta do patriotismo, é a crença no seu país, é mostrar que, olha, para onde estava indo no tocante aos valores, nós mudamos isso. Quem não se lembra do PNDH3, Plano Nacional de Direitos Humanos 3, onde o capítulo mais importante era a desconstrução da heteronormatividade? Quem não se lembra, Magno Malta, do PLC 122, não vou falar aqui para não polemizar, passou na Câmara numa quinta-feira à noite, com a assinatura de um líder gordinho, nada contra os gordinhos. A briga para sepultar isso no Senado, capitaneado pelo Magno Malta, tem a ver com a vida de todo mundo. Nós queremos paz, tranquilidade, queremos que nossas famílias sejam respeitadas. Não vi a fotografia de um governador esses dias aí, que sempre criticou os militares e a mim, sorridente, sem máscara, mostrando o filho com a roupa do colégio militar. Hipocrisia. Um pseudo-ditador. Mas nós temos um Brasil para tocar. Acredito no Brasil, acredito em vocês, acredito em Deus. Palavra que não era mencionada há pouco tempo, era quase um crime falar em Deus, pátria, família. Vai mudando as coisas, vão mudando. Cada vez mais gente se conscientiza de como se pode fazer a coisa certa. Como tenho conselhos, críticas e também sugestões de várias pessoas da sociedade, o que pode ser mudado, o que pode ser alterado. E coisas simples, mas no somatório, é como um grande feixe, no somatório de cada vareta ali, dá um feixe forte. O Brasil estando bem, nós todos estaremos bem, e não o contrário. Afinal de contas, né? Ninguém acumula nada para a eternidade. A única certeza que nós temos é que teremos um ponto final. Nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Da onde viemos, para onde iremos? Não quero falar sobre isso. Aí é com os pastores, com os padres, com os espíritas, né? Mas nós temos um compromisso. Eu fico feliz quando viajo, como amanhã está dando uma maior briga, que eu vou para Rondônia, uma briga enorme que muitos parlamentares querem ir conosco. Eu fico feliz. Pago a missão para o Célio se vira que eu não vou entrar nessa briga aí de foice aí de parlamentar. Né, Crisóstomo? Rei de Rondônia aí. É sinal que a gente está fazendo a coisa certa, com menos recursos, fazendo a coisa com mais responsabilidade, dividindo aí os louros da vitória. Isso é muito bom, nos satisfaz, nos faz sorrir, apesar de momentos difíceis, sim. E olha só, pessoal, para encerrar, geralmente quem leva um país para a ditadura é o chefe do executivo. No Brasil é o contrário. Quem segura o Brasil para não caminhar rumo à Venezuela é o chefe do executivo. Tem muita gente de outros poderes conscientes. Alguns poucos, não sei o que pensam. Mas vamos fazer a nossa parte. Vamos nos empenhar. Vamos cada vez mais fazer valer a força da nossa Constituição. Nós jogamos dentro das 4 linhas. Vamos cada vez mais exigir que o outro lado, alguns poucos de outro lado, pouquíssimos, joguem dentro das 4 linhas.
é o bem maior de todos nós, a nossa liberdade. Liberdade essa que não se passa de uma geração para outra. Ela tem que ser lutada dia após dia. Nem um passo atrás pode ser dado. E nós temos como dizer para os nossos filhos e netos que o bem maior deles passou pelo entendimento e pela luta de cada um de nós. Esse Brasil é fantástico. Talvez as últimas grandes democracias que temos no mundo. O Brasil é a cereja do bolo. O Brasil é o rei do jogo de xadrez da América do Sul. Não vamos perder essa guerra, porque acredito em vocês e acredito em Deus. Muito obrigado.